Alguns de vocês podem ter um visto dourado ou podem pensar pedir um visto dourado. Ou talvez pensem pedir um visto de outra cor qualquer. Não importa. Mas é possível que, às vezes, pensem na opinião dos portugueses acerca dos vistos dourados. Podem pensar, por exemplo, se os portugueses odeiam as pessoas que pedem vistos dourados, se achamos que é uma forma injusta de morar em Portugal, ou até se somos todos secretamente canibais e os vistos dourados são só uma forma de atrair carne fresca. Até podem perguntar, às vezes, por que há tantos portugueses que dizem visto gold, como se as palavras ouro e dourado não existissem em português. Hoje vamos falar sobre quase tudo isso. Mas antes, um pouco de história. Primeiro, a Terra arrefeceu, depois vieram os dinossauros e, finalmente, apareceu esta pessoa. Chama-se Paulo Portas e foi um jornalista bom, até um dia em que decidiu que isso não chegava e passou a ser um político mau. Depois, tornou-se ministro e inventou os vistos dourados como forma de atrair investimento estrangeiro para Portugal em troca de autorizações de residência. O problema foi que a forma mais popular de conseguir um visto dourado foi a compra de uma casa e não houve muitos casos de outros investimentos que seriam mais benéficos para a economia. Isto não é problema das pessoas que pediram o visto, é uma falta de visão das pessoas que fizeram a lei. Quanto à opinião dos portugueses, acho que, no geral, os vistos dourados não preocupam os portugueses, existem muitos estrangeiros no nosso país e, no geral, isso é visto como uma coisa positiva. A forma como chegaram não importa muito para um português normal. Além disso, não houve até agora muitos vistos dourados. Foram só cerca de 4.000 e mais de 3.000 foram pessoas da China. Alguns destes 4.000 eram pessoas muito ricas com intenções sinistras, mas, de certeza, são uma percentagem muito pequena. Talvez saibam que o governo atual anunciou o fim dos vistos dourados, por isso, se for uma coisa conveniente para vocês, aproveitem enquanto podem e bem-vindos a Portugal. Espero que sejam muito saborosos. Felizes. Queria dizer felizes. Claro que sim. Alguns de vocês podem ter um visto dourado ou podem pensar pedir um visto dourado. Ou talvez pensem pedir um visto de outra cor qualquer. Não importa. Mas é possível que, às vezes, pensem na opinião dos portugueses acerca dos vistos dourados. Podem pensar, por exemplo, se os portugueses odeiam as pessoas que pedem vistos dourados, se achamos que é uma forma injusta de morar em Portugal, ou até se somos todos secretamente canibais e os vistos dourados são só uma forma de atrair carne fresca. Até podem perguntar, às vezes, por que há tantos portugueses que dizem visto gold, como se as palavras ouro e dourado não existissem em português. Hoje vamos falar sobre quase tudo isso. Mas antes, um pouco de história. Primeiro, a Terra arrefeceu, depois vieram os dinossauros e, finalmente, apareceu esta pessoa. Chama-se Paulo Portas e foi um jornalista bom, até um dia em que decidiu que isso não chegava e passou a ser um político mau. Depois, tornou-se ministro e inventou os vistos dourados como forma de atrair investimento estrangeiro para Portugal em troca de autorizações de residência. O problema foi que a forma mais popular de conseguir um visto dourado foi a compra de uma casa e não houve muitos casos de outros investimentos que seriam mais benéficos para a economia. Isto não é problema das pessoas que pediram o visto, é uma falta de visão das pessoas que fizeram a lei. Quanto à opinião dos portugueses, acho que, no geral, os vistos dourados não preocupam os portugueses, existem muitos estrangeiros no nosso país e, no geral, isso é visto como uma coisa positiva. A forma como chegaram não importa muito para um português normal. Além disso, não houve até agora muitos vistos dourados. Foram só cerca de 4.000 e mais de 3.000 foram pessoas da China. Alguns destes 4.000 eram pessoas muito ricas com intenções sinistras
mas de certeza são uma percentagem muito pequena. Talvez saibam que o governo atual anunciou o fim dos vistos dourados, por isso, se for uma coisa conveniente para vocês, aproveitem enquanto podem e bem-vindos a Portugal. Espero que sejam muito saborosos. Felizes, felizes. Queria dizer felizes. Claro que sim. Alguns de vocês podem ter um visto dourado ou podem pensar pedir um visto dourado. Ou talvez pensem pedir um visto de outra cor qualquer. Não importa. Mas é possível que, às vezes, pensem na opinião dos portugueses acerca dos vistos dourados. Podem pensar, por exemplo, se os portugueses odeiam as pessoas que pedem vistos dourados, se achamos que é uma forma injusta de morar em Portugal, ou até se somos todos secretamente canibais e os vistos dourados são só uma forma de atrair carne fresca. Até podem perguntar, às vezes, porque há tantos portugueses que dizem visto gold, como se as palavras ouro e dourado não existissem em português. Hoje vamos falar sobre quase tudo isso. Mas antes, um pouco de história. Primeiro, a Terra arrefeceu, depois vieram os dinossauros e, finalmente, apareceu esta pessoa. Chama-se Paulo Portas e foi um jornalista bom, até um dia em que decidiu que isso não chegava e passou a ser um político mau. Depois, tornou-se ministro e inventou os vistos dourados como forma de atrair investimento estrangeiro para Portugal em troca de autorizações de residência. O problema foi que a forma mais popular de conseguir um visto dourado foi a compra de uma casa e não houve muitos casos de outros investimentos que seriam mais benéficos para a economia. Isto não é problema das pessoas que pediram o visto, é uma falta de visão das pessoas que fizeram a lei. Quanto à opinião dos portugueses, acho que, no geral, os vistos dourados não preocupam os portugueses, existem muitos estrangeiros no nosso país e, no geral, isso é visto como uma coisa positiva. A forma como chegaram não importa muito para um português normal. Além disso, não houve até agora muitos vistos dourados. Foram só cerca de 4.000 e mais de 3.000 foram pessoas da China. Alguns destes 4.000 eram pessoas muito ricas com intenções sinistras, mas, de certeza, são uma percentagem muito pequena. Talvez saibam que o governo atual anunciou o fim dos vistos dourados, por isso, se for uma coisa conveniente para vocês, aproveitem enquanto podem e bem-vindos a Portugal. Espero que sejam muito saborosos. Felizes, felizes. Queria dizer felizes. Claro que sim. Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco. Também dou aulas no italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?